muito boa noite. Segunda-feira, Feliz Natal para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O programa de hoje vai ser muito especial, relembrando grandes momentos deste ano de 2017. Para começar, vamos relembrar a campanha do campeão brasileiro, o Corinthians, que sobrou para cima dos adversários. A campanha do Corinthians no Brasileirão começou com um empate chorado contra a Chapecoense em Itaquera. Na sequência, foram 3 triunfos seguidos contra a Vitória, Atlético Goianiense e o Santos. Na quarta rodada, um desafio e tanto para os comandados de Fábio Carille enfrentar o Vasco em São Januário com um time repleto de reservas. A força do elenco alvinegro apareceu e o Timão voltou para São Paulo com uma vitória por 5-2. Aonde nós vamos chegar eu não sei, mas vai ser com organização, vai ser com entrega, vai ser assim até o fim. O êxito sobre o São Paulo por 3-2 em Itaquera colocou o Corinthians na liderança da competição, posição da qual não saiu mais. E tirando o empate contra o Coritiba na sexta rodada, onde Jô teve um gol mal anulado, as vitórias se tornaram frequentes. E o melhor, sem sofrer gols. Bahia, Grêmio, Botafogo e Ponte Preta não conseguiram quebrar a invencibilidade do alvinegro de Parque São Jorge e nem superar o goleiro Cássio. A 13ª rodada foi aguardada com ansiedade. Corinthians e Palmeiras fizeram um clássico de tabus no Allianz Parque. Enquanto o Timão estava há 115 dias sem perder, os donos da casa não eram derrotados no próprio estádio há quase um ano. No final, vitória corintiana por 2-0 em uma excelente atuação de Guilherme Arana. A ótima campanha corintiana deu uma pausa, com 2 empates seguidos. Um 2-2 contra o Atlético Paranaense e um 0-0 diante do Avaí. Nos próximos jogos, o Timão venceu o Fluminense por 1-0, empatou com o Flamengo por 1-1, não tomou conhecimento do Atlético Mineiro ao bater o Galo por 2-0 fora de casa e fechou o melhor primeiro turno da história de um Brasileirão por pontos corridos ao vencer o Sport por 3-1 em Itaquera. Os números do professor Carille na primeira metade do campeonato foram impressionantes. Em 19 jogos, o Corinthians somou 47 pontos. Foi o time que mais venceu, com 14 vitórias. Empatou 5 vezes e, incrivelmente, não sofreu nenhuma derrota. Um aproveitamento de 82,5%. O ataque alvinegro marcou 32 gols e a defesa só foi vazada 9 vezes. Se na primeira parte do campeonato o Corinthians foi fantástico, o mesmo não se pode dizer do segundo turno. A derrota por 1-0 para o Vitória terminou com uma invencibilidade de 34 jogos e quase 5 meses. Para piorar, a equipe perdeu a partida seguinte para o Atlético Goianiense e só foi voltar a vencer quando encarou a Chapecoense na Arena Condá. Os adversários ainda estavam longe na tabela e o Timão tinha vencido todos os clássicos. Isso até medir forças com o Santos na Vila Belmiro. Outra derrota, a terceira no Brasileirão, dessa vez por 2-0. É um segundo turno que a gente não esperava e a gente tem que melhorar se a gente quer algo no campeonato. A recuperação veio contra o Vasco em Itaquera, vitória por 1-0, mas depois chegou o majestoso no Morumbi. E graças a esse gol de Cleison, o Timão conseguiu arrancar o empate por 1-1. Contra o Cruzeiro, outra igualdade, pelo mesmo placar. Mas diante do Coritiba, em Itaquera, veio a redenção. Um triunfo por 3-1 momentaneamente tranquilizou a Fiel. Porém, na rodada seguinte, um tropeção diante do Bahia na Arena Fonte Nova voltou a levar os corintianos ao desespero. Poderia o time perder o título mais ganho dos últimos tempos? Carille e os jogadores tentaram dar a resposta contra o Grêmio em Itaquera, mas não passaram de um empate em 0-0. E nas rodadas seguintes o medo só aumentou. Derrotas para o Botafogo e a Ponte Preta deixaram o arquirrival Palmeiras cada vez mais perto na classificação. Não está nada decidido, isso eu sempre falei. Muitos da imprensa plantaram a situação que com 8 rodadas vai ser campeão. Cheguei a falar com 7 rodadas, faltando 7 rodadas, mas o campeonato está aberto ainda. O jogo da vida do Corinthians no campeonato foi justamente contra o Palmeiras.
A dupla paraguaia do timão, Romero e Balbuena, fez 2-0, mas Minas subiu mais alto que todo mundo e diminuiu o placar. Ainda no primeiro tempo, Jô caiu na área e o juiz marcou pênalti. O artilheiro do time na competição colocou a bola na marca da Cal e ampliou o resultado. Na etapa final, Moisés acertou um golaço e colocou fogo no jogo. Mas o Corinthians aguentou a pressão e triunfou por 3-2, aumentando assim a diferença para os rivais e caminhando a passos largos para o título. O percurso corintiano ainda contou com os desafios diante do Atlético Paranaense e o Avaí. Foi quando brilhou a estrela de dois heróis improváveis. Giovanni Augusto e Casim, respectivamente, marcaram os gols dessas duas conquistas e deixaram o time a um triunfo do heptacampeonato. O jogo do título corintiano teve enredo de filme e do jeito que o torcedor gosta. A linha do "nunca foi fácil" marcou a partida contra o Fluminense. Logo no primeiro minuto, os cariocas saíram na frente e deixaram a Fiel apreensiva. Mas o final feliz não tardou a chegar. Vai correndo, vai valendo, vira o jogo de repente. Corinthians no meu coração. Sou fiel, sou verdadeiro, o meu clube é brasileiro. Agora tu és campeão. Com 3 minutos da etapa final, o Corinthians já tinha virado o placar. Jô balançou as redes 2 vezes e Jadson fechou o marcador em 3-1. Festa em Itaquera. O heptacampeonato é da Fiel. Ho, ho, ho! Feliz Natal para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom, para o corintiano, o Natal deve estar muito feliz mesmo, porque não foi um presente apenas, 2 surpreendentes presentes. O título de campeão paulista, quando ninguém acreditava, diziam que o Corinthians era a 4ª força e o Corinthians não perdeu um clássico sequer. E ganhou o Campeonato Paulista. E aí muita gente dizia assim, mas o Campeonato Paulista não tem muita referência, é um torneio de pré-temporada. Muito bem, começa o Campeonato Brasileiro, o Corinthians empata em casa com a Chapecoense, e aí vem a ideia de que o Corinthians teria uma sequência de empates, faria uma campanha ali mediana para terminar em 9º, em 10º. E o que acontece? O Corinthians faz um primeiro turno histórico. Nunca antes na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos, um time teve aproveitamento igual ao do Corinthians. Foi uma campanha fantástica e mesmo quando viveu momentos difíceis, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, manteve uma diferença muito larga, muito grande, comprovando a competência desse time, que se não foi brilhante, soube jogar de maneira homogênea, com conjunto, com disciplina tática, com concentração. E olha, Chico, vou te dizer uma coisa, viu? Antes de te dar boa noite. Foi uma campanha coroada com um título merecidíssimo. Concorda comigo? Boa noite. E Feliz Natal para você também. Muito obrigado, Celso. Feliz Natal para você, Feliz Natal para a Michelle, para os filhinhos dela, para os seus filhinhos também, para os meus netos, para os meus filhos, para você, telespectador, também. Mas o Celso falou quase tudo, não é verdade? O Corinthians teve um ano espetacular, né? Sobre todos os aspectos. Mesmo porque, com tudo isso que o Celso falou, o Corinthians não investiu praticamente nada no time. Essa que é a grande verdade. O Jô veio de graça, o Fagner ficou lá porque quis ficar, porque tinha proposta para sair. O Cássio era para ter saído do time, não quis, ficou. Enfim, o Corinthians se remendou. O Carille mesmo apostou em jogadores que já estavam desacreditados, né? Como o Marquinhos Gabriel, por exemplo, e o Giovanni Augusto, eram jogadores que já estavam colocados de lado, Paulo Roberto. Ninguém mais estava dizendo, esses caras vão fazer alguma coisa. E conseguiram ganhar 2 campeonatos, como disse o Celso. Eu, no meu modo de ver, o responsável por esse título fora de campo foi o Carille, é verdade. Mas dentro de campo, 2 jogadores foram fundamentais, 3 jogadores foram fundamentais. O goleiro Cássio, que fez defesas espetaculares, milagrosas, e sempre esteve presente quando o Corinthians precisou, né? A não ser
2 últimos jogos, que ele foi participar de Copa do Mundo e tal, e aí, não sei por que o Tite também tirou o Castro desses 2 últimos amistosos, né, que ele foi defender o Brasil, jogou meio tempo no Brasil e nem precisava ter saído. Mas, enfim, tirou. E o lateral direito, Fagner, que caiu bastante no segundo turno, mas mesmo assim foi fundamental, principalmente em jogadas pela direita. Ele, às vezes, funcionava como o 4º homem pela direita. Isso é muito difícil de fazer, tanto é verdade que poucos conseguem. O Daniel Alves fazia isso muito bem no Barcelona. Agora ele foi lá para o PSG, ele quer fazer e não consegue. O Marcelo, que está no Real Madrid, né, também fazia isso e continua fazendo, mas é difícil jogar assim. E o Fagner jogou. Ele armou muitos ataques, contra-ataques, entrou bola na cabeça do Jô. E o terceiro, sem dúvida nenhuma, o Jô. O Jô que, nossa, terminou o campeonato como artilheiro ao lado do Henrique Dourado, com 18 gols, mas fez gols memoráveis. Eu me lembro daquele que ele fez de bicicleta contra o Santos. Aquele foi um gol muito bonito do primeiro turno, né? Foi meia bicicleta. Eu achei uma meia bicicleta. Foi bonito o gol. E o gol do título, o segundo contra o Fluminense, né? Na virada, né? Tinha feito o primeiro, aí a bola bate na trave, volta na cabeça dele, tibumba para dentro do gol, e ali o Corinthians foi campeão. Então, eu particularmente acho que esses 3 jogadores seguraram as pontas do Corinthians. Você vai falar de Guilherme Arana. Isso, eu trocaria o Fagner pelo Guilherme Arana. Né? Eu não trocaria. Eu concordo com você, o Cássio e o Jô, para mim também foram 2 personagens que não se discute. Agora, eu acho que o Arana foi mais importante do que o Fagner. Eu só não concordo com você, porque o Arana é muito garoto. No segundo turno, ele fez 2 bobagens. Primeiro que ele gravou um filme pornô e colocou lá um lancezinho pornô dele com uma menina e tal. Isso aí deu uma queda de rendimento absurdo. Abalou. E quando chegou Sevilha, por baixo do pano... Ou será que foi a negociação com o Sevilha que fez ele dar uma... Exatamente, ele deu uma escorregada. Ele sentiu, que ele falou, putz, estou indo para a Espanha, que isso? O que está acontecendo com isso? Caiu a ficha que ele era um jogador do Corinthians, quase campeão brasileiro e indo para o futebol europeu. Quer dizer... O Corinthians também não ganhou muita coisa com isso, né? Ganhou 20% só nessa transação. Mas ainda assim, né, são 20 milhões de reais. 20 milhões, mas não é muita coisa. Enfim, eu acho que... Dá para fazer uma festinha. Dá para fazer uma festinha. Dá para pagar os roupeiros, né? Vamos dizer assim. Ou dá para pagar a conta de luz lá do Itaquerão. Enfim, esse é o Corinthians, que eu achei que, como o Celso disse, não ia dar certo no começo do campeonato, mas acabou se encaixando que deu uma luva, né? A mão na luva. Muito bem. E aproveitando esse clima natalino, nós fomos às ruas aqui da capital paulista para saber o que os torcedores estão esperando do Papai Noel de presente para a próxima temporada. Toca o sino, pequenino sino de Belém. Já chegou o Natal e o futebol acabou. Não rimou não, foi fraca a rima, beleza, mas o Corinthians foi campeão brasileiro esse ano, o Grêmio campeão da Libertadores, mas o Natal tá aí, e o que será que os torcedores querem que os seus times ganhem de presente de Natal? Ô São Paulino, chega aí meu velho, chega aí, ó, já achei um São Paulino aqui, suave mano, o que você quer de Natal pro seu time do São Paulo, velho? A gente quer que a diretoria contrate jogadores bons, e que em 2018 São Paulo venha fazer um bom brasileiro, paulista, sul-americana. Quem que é o atacante bom que você quer de Natal? O Messi, Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic? Tevez. Você quer o Tevez? Quero o Tevez. Se ele tá ligado que ele é Corinthians, né? Jogando... Não é Corinthians nada não. Como que é a dancinha que o Tevez fazia assim, ó? Lacúmbia, vai. Lacúmbia. O que você quer de presente de Natal pro seu Corinthians, velho? Eu quero felicidade pra todos. É mesmo? É. Só isso, velho? Só isso. Não quer, tipo, um Ronaldinho, um Messi aí, o Cristiano Ronaldo? Eu quero um mundo melhor. E o que você queria pro Corinthians? Um outro zagueiro. Qual? Oscar e Daurinho Pereira no São Paulo. É uma zaga que eu vi. Zagueiro. Oscar e Daurinho Pereira. Os caras aposentou, velho. Não, mas eu vi. Que presente você queria pro Palmeiras, então, pro ano que vem? Palmeiras Libertadores aí, né, chefe? Só o título da Libertadores? Só Libertadores, não quer mais nada. Nós, só Libertadores. Posso te dar uma dica, mano? É Papai Noel, não é mágico não, velho. Se fosse pudesse escolher um presente do Papai Noel de Natal pro Corinthians, o que você pediria pro Papai Noel, meu velho?
Pro Corinthians? Pro Corinthians. Ah, mais uma Libertadores, mais um Mundial, né, meu? Só isso? Só isso, tá bom. É e a palmeirense? Que presente de Natal que você queria do Papai Noel? Do Papai Noel? Pro Palmeiras. Pro Palmeiras? Que ele tivesse ganhado, né? O Brasileirão, né? E quem sabe agora, né, ganhar Libertadores. Ah, eu quero um carro, hein, meu? Um carro? Um carro? É, eu quero um carro. Eu não tenho habilitação, eu não sei dirigir, mas eu quero um carro. Um Sócrates. O Sócrates já partiu dessa pra uma melhor, Mas velho. você entendeu? Ué, melhora. O Sócrates, né? Ô, seu time não ganhou nada esse ano, hein, velho? Graças a Deus. Por quê, mano? Você não queria ganhar? Não, pra mim, ia mudar o que minha vida? Diga aí. Ui! Nossa Senhora! Pro São Paulo, o que você pediria pro seu clube, pro seu time? Pro meu time, cara, uma diretoria que valesse a pena, porque a nossa não vale. Melhor presente pedido até agora. Gostei. Você pediria algum jogador, Papai Noel? O Neymar. O Neymar tava bom. Só isso? Só o Neymar. O Neymar é palmeirense, né? Tem aquela história lá que ele é palmeirense. Né? Dizem, né? Então, o cara tem... Ótimo. Combina com seus olhos verdes, cara. Ele tem bom gosto, né, o Neymar, né? Você que tá falando. Nada que ele pega, que ele anda pegando, a gente vê que ele tem bom gosto, né? Arboleda, zagueiro. Equatoriano. É ele mesmo. Bom zagueiro, né? É bom zagueiro. E ele faz umas dancinhas, tá ligado, né, mano? Manja fazer? Vamos fazer? Vamos arriscar aí, vai comigo, vai. Vai dancinha do arboleda, vai, moleque. Dancinha do arboleda, vai. Se você pudesse pedir um jogador, que jogador que você pediria pro Corinthians? Ah, acho que o elenco tá monstro, mano. Não precisa nem pedir nada. Pode vir Messi, Neymar aí, Suárez te passar mal. Só isso, só, MSN. É. Ô, mas só. tá perdendo o Guilherme Arana, Pablo, mais um pessoal tá indo Não embora. dá nada, nós manda embora. Tá fazendo volume e manda embora, irmão. Ganso é o que falta ali pra nós ser campeão de tudo ano que vem. De novo. O Ganso é o que falta pra nós ser campeão ano que vem. Não, mas campeão de novo, é isso que eu quis dizer. Mais uma vez, agora é só nossa. Agora. Um beijo pra vocês. Obrigado, irmão. É que gostou de falar com vocês. Vai trabalhar. Tenho que fazer uma pergunta pro Chico Lang. Chico Lang, o que você quer de presente do Papai Noel para 2018? Michele Janela, telespectadores, Celso Cardoso. Eu quero a volta dele. Quem? Aquele que esmigalhou, que estraçalhou os adversários do Corinthians em 2005. Eu quero a volta de Carlito Teves. Mas de novo? Volta, Carlito Teves. Volta, Carlitos. O Corinthians precisa de você, Carlitos. Volta, Carlitos. Você sabe que o cara... Não é nenhum absurdo você imaginar isso? É claro, ele está se aposentando. Não, mas... Não importa, volta com uma perna só, Mas- volta com o mas- nariz, Ele mas tá volta, jogando bem, Carlinhos. Celso? Tá jogando Não, bem? não tá. Mas tem duas coisas Não tá aí que... jogando bem. Mas tem duas coisas que podem Foi campeão na aproximar. China. Pois é. China. Uma é que o Tevez havia declarado muito tempo atrás que ele gostaria de encerrar a carreira... No Boca. No Boca, mas ele citou também o Corinthians na ocasião. Voltar para o Corinthians e depois para o Boca. No fim, não deu certo de voltar para o Corinthians e foi direto para o Boca. Só que ele não se aposentou lá. E não deu Foi certo para a também, China. Não deu certo. Até que deu, razoavelmente deu. Foi para a China. Ganhou nada. De repente, como tem ali, sabe, uma certa simpatia pelo Corinthians, sabe? eu acho que esse sonho do Chico, o Papai Noel pode acabar, não sei se, eu acho que pode resolver. Volta, Carlitos Teves, Senhora. volta, o Corinthians precisa de você. Olha o Teves lá falando que sim. Volta, Mas Teves. a China não volta. estaria lá embaixo? Não sei. Não, mas ele tá na Argentina. Tá na Ele foi Argentina. passar o Natal na Argentina. Tá aqui bom. pertinho. Então tá Bom, certo. quem também separou um tempinho para nós nesse Natal foi a turma do Mesa Quadrada. Vamos ver o que eles aprontaram dessa vez. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Tá começando Mesa Quadrada. Fala, Miri. Eu sou o duende do Papai Noel. Tá parecendo coelho. Com a voz do Bob Esponja É. e com a mão de coelho. Nada a ver. Guilherme, posso fazer uma pergunta, cara? Pode fazer. Eu tô me sentindo no Rio Grande do Norte, cara. Por quê? Porque é Natal. Nossa, mãe de Deus. Putz, grilo, velho. Vamos fazer a nossa charada, vai, pelo amor de Deus. Começa aí, Gui. Posso começar? Vai lá. Qual o jogador que você chamar, ele vai pra qualquer lugar? Você chama, ele vai pra qualquer lugar. Qualquer lugar que você chamar, ele vai colar. Ronaldinho Gaúcho, tá em todas. Não, senhor. Ronaldo Fenômeno. Não. É um ex-jogador, na verdade. Eles também são, não sei. Não? Não. É o E. Vai ir. Sua vez, cara. Qual o jogador que gagueja sempre que vai falar o próprio nome?
Gagueja sempre vai falar o próprio nome. Robinho. Não. Não. Bebeto. Essa foi da hora, essa foi da hora. Bom, e já que é Natal, nesse clima maravilhoso, vamos ver os maiores presentes desse ano? Bora lá! Feliz Natal, Brasil! Uhul! Você aí de casa, você e você aqui na GoPro, você pode participar do Mesa Quadrada mandando sua piadinha, sua charadinha, usando o hashtag Mesa Quadrada no Twitter. E também no Instagram, no @mesaquadradaoficial. Segue a gente, mande sua charadinha de Natal, de repente, né, Vini? Eu sou o Duende. Feliz Natal, pessoal. Meu Deus do céu, o Duende com a mão de coelho continua. E com a voz do Bob Esponja. Ficamos por aqui, pessoal. Um Feliz Natal, um próspero ano novo pra você e pra sua família. Tudo de bom, muita luz, beijo no coração e a gente não poderia encerrar o Mesa Quadrada de outra maneira. Vamos lá, tchau, tchau! Tchau, gente! São Silvestre, faltando menos de uma semana para a prova de rua mais tradicional do Brasil, vamos ver como o pessoal está se preparando para essa grande festa do esporte brasileiro. Neide é uma apaixonada por esporte e tudo começou durante a difícil infância que teve. Entregue à adoção, ela descobriu no esporte algo que a fazia feliz. Eu me apaixonei por esporte ainda criança, né? Eu fui no campeonato colegial, no Jorge Bruder, que hoje é o NAR, Núcleo de Alto Rendimento, que tinha um campeonato onde que várias escolas iriam competir. E tinha um revezamento 4x100. Só que eu não fui para corrida, eu fui para jogar handebol. E aí faltou uma menina. Aí o professor me colocou no revezamento e aquele dia eu me apaixonei por atletismo. Pouco tempo depois, meu professor me indicou para eu ir treinar no São Paulo, né? E tudo. E eu vibrei com aquilo, né? Eles falavam que eu tinha potencial, que eu poderia ser uma atleta olímpica e aquilo me motivava mais ainda. Mas a vida não deixou Neide trilhar aquele caminho tão desejado por ela, por conta de algo que ela também queria muito. 2 anos depois, minha mãe biológica apareceu e me pegou, porque eu vivia de adoção. E aí minha mãe falou que eu não podia mais praticar esporte, porque eu tinha que trabalhar para ajudar a criar meus 6 irmãos. E uma motivação que fez com que Neide nunca desistisse do sonho foi a São Silvestre. Em 1975 foi a primeira vez que as mulheres correram a São Silvestre, era à noite, e eu fui assistir. E aquilo me fascinou, falei assim, gente, essas mulheres correndo aqui, quem sabe um dia eu vou estar aqui correndo. Depois de cerca de 30 participações na prova mais tradicional do atletismo nacional, Neide lembra de uma em especial, que fez nascer o projeto social que ela montou no violento bairro do Capão Redondo, na periferia de São Paulo. Em 98 eu corri a São Silvestre e as mulheres me viram numa entrevista, as mulheres da comunidade. E elas falaram, pô, a gente pode treinar com a Neide. Elas me procuraram e quando foi em janeiro de 99, resolvi que realmente iria treinar essas mulheres. E foi assim que nasceu a organização, né? Só que antes nós não éramos o Vida Corrida. O Vida Corrida, como é hoje, só foi começar para valer depois de mais um episódio grave de violência na vida dela. Em 2000, meu filho mais velho, faleceu aqui na comunidade. Ele foi assassinado por uma criança. E era um sonho dele que eu atendesse as crianças da comunidade, porque eu já atendia as mulheres. E eu não fiz isso quando meu filho estava vivo. E aí, no meu processo de luto e naquela gana, aquela vontade de mudar,
mudar a minha história, porque era muita tristeza para uma pessoa só, né? Até então, porque eu era viúva, eu tinha perdido meu marido. Também assassinado. Também assassinado na década de 80. E eu pensei comigo, eu tenho que reescrever a minha história. E por que não atender essas crianças? Foi assim que tudo começou. Do luto pela perda de um filho, à alegria de ver a vida das pessoas transformada. Nasceu o projeto Vida Corrida. Vida corrida pelo que a gente faz e vida que é a vida do meu filho. Só que eu não tinha dimensão que o que a gente fazia era tão importante. Até em 2009 ter escrito num projeto e nós fomos eleitos o melhor projeto social do Brasil. Para saber o quanto é importante para essas pessoas o Vida Corrida, é só ouvir alguns depoimentos. A corrida modificou a minha vida e todo mundo na minha casa percebe, assim, meus filhos, meu marido, meus amigos, todo mundo percebe, elogia. Eu tô felizona. Mudou minha vida, totalmente. Estou mais feliz, que eu vivia muito triste dentro de casa, sem fazer nada, só fazendo o serviço de casa e indo trabalhar. E agora eu estou me sentindo muito bem, muito feliz mesmo. Mudou tua vida completamente? Nossa, completamente. Amizades, bem diferente das que eu tinha, que as que eu tinha era de balada. As amizades, viajar para correr, viajar para o Rio, que era o meu sonho, e conhecer o Rio. Viajei 2 vezes para correr e maravilhoso. Era uma pessoa fechada, uma pessoa... Eu não sabia dar um bom dia, sabe? Eu sabia, só não conseguia, sei lá. E não sabia dizer te amo. Hoje sou uma pessoa tão feliz, hoje eu sorrio, hoje eu brinco, hoje dou bom dia, hoje eu abraço, hoje eu beijo, hoje eu digo te amo. Eu sou feliz, eu agradeço tudo isso ao projeto, a Made. E essa turma vai estar todinha reunida no dia 31 de dezembro, na Avenida Paulista. Se você for participar da São Silvestre, quem sabe não esbarra nessa galera simpática e apaixonada pela corrida. Um exemplo do poder transformador do esporte. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para pegar uma arma e sair matando, atirando, vinganças, coisas assim que você ouve diariamente. Mas eu tinha uma arma muito mais poderosa na minha vida, que é o esporte é a maior ferramenta de transformação social para mim, porque meu mundo melhor começa com o esporte. Essa mesma comunidade que tirou minha família, me deu centenas e centenas de filhos, que é o Vida Corrida. Voltamos com o Gazeta Esportiva falando de troféu Mesa Redonda. Hoje a gente vai rever quem foi o último jogador escolhido pelo público para completar a nossa seleção do Brasileirão. No comando do ataque, ele, Jô, que contribuiu muito para o Coringão erguer a taça de campeão brasileiro. Segundo atacante, Henrique Dourado, Fluminense. Jô, Corinthians. William, Palmeiras. E o vencedor é? Opa! Aos 16 anos, esse menino aqui foi o jogador mais novo a vestir a camisa do Corinthians. O vencedor é Jô! E para receber o prêmio pelo jogador, nós chamamos ao palco o pai do Jô, senhor Dário. O senhor Dário é uma pessoa muito querida de todos nós, gosta muito do Mesa Redonda, está sempre em contato com a gente. E também do Gazeta Esportiva, como ele lembra aqui. O senhor deve estar muito orgulhoso do seu menino grandão. É, muito orgulhoso mesmo, né? Que esse ano foi um ano maravilhoso, né? Tanto para ele como para o Corinthians também, né? E a gente também estou muito feliz, né? Que mais um neto está chegando, né? E hoje, na ausência dele, né? Eu estou aqui para representar ele com muito orgulho, com muito prazer, nessa festa bonita que todo ano eu sonhava dele vir aqui um dia, e logo o dia que foi para ele vir, não deu. E a gente tem muita honra de recebê-lo aqui, senhor Dário. Posso fazer a entrega do troféu, Michele? Porque aí é uma entrega, é uma subentrega, né? A entrega oficial será lá em casa, com as bênçãos já da sua netinha que está chegando. Parabéns. Neto. Miguel. Parabéns. Muito obrigado, eu agradeço aí a Gazeta. Muito obrigado, senhor Dário. Valeu.
partir de agora, nós vamos reexibir para vocês 3 reportagens especiais detalhando a relação entre a imprensa brasileira e os clubes de futebol. Nesse primeiro material, você confere como esse relacionamento já foi bem mais próximo, bem mais humano, resultando em diferentes abordagens pelos veículos de imprensa e mais conteúdo exclusivo para você, nosso torcedor. Olha só. Portões fechados para a imprensa, treinos escondidos. Cada vez mais raras as entrevistas. 2017 tem sido marcado por mudanças radicais na relação entre o jornalismo e os clubes paulistas. Campeão brasileiro, o Corinthians é o único que mantém as entrevistas diárias e treinos sem muitas restrições. Já Palmeiras, São Paulo e Santos optaram pelo isolamento e cada vez menos contato com os jornalistas. Hoje, os clubes acabaram com a nossa liberdade, cercearam o nosso espaço, fecharam as portas na nossa cara. Costumo dizer que não era nem melhor nem pior, era diferente, né? Em relação a hoje, então, muito diferente. Você entrava no campo, você ia para o vestiário, você tinha uma relação maior com os jogadores, né? Era um negócio mais aberto. Talvez aberto demais, mas era a nossa cultura, né? E nós importamos aí a cultura europeia. Aí você liga em todos os canais de TV, são os mesmos caras falando a mesma coisa. Você ouve rádio, são os mesmos caras falando a mesma coisa. E você vê a internet, é o mesmo cara falando a mesma coisa. Antes era livre, mas era solto, era tudo solto. Bagunçado. Era bagunçado, né? Era uma delícia, era uma delícia. Não sei se atrapalhava ou não, mas eu me lembro que o futebol brasileiro ganhava mais na época, né? Nossa época de jornalismo puro, forte, gostoso e que dava um prazer de trabalhar, passou. Quem viveu um passado não muito distante do jornalismo esportivo reclama do que acontece hoje porque a relação entre os profissionais de imprensa e os jogadores naquela época era completamente diferente. A liberdade para trabalhar era muito grande e o acesso mesmo às principais estrelas era muito mais fácil. Era uma coisa tão assim, tão livre para a imprensa, que eu chegava no Tele e dizia, Tele, eu não vou dar entrevista hoje. Não, Tele, sabe o que é? Eu preciso muito, porque eu estou em 3 lugares, eu estou na rádio, na TV e no jornal. E o jornal me pautou, e se eu voltar sem matéria, eu vou ser mandado embora. Você vai ser responsável por isso. Você quer que eu seja demitido? Ele começava a rir muito sem graça, porque ele odiava dar entrevista, né? E ele ficava lá o tempo que a gente quisesse. As coberturas internacionais de seleção brasileira, de clubes de futebol, era tudo muito junto, né? Inclusive, normalmente você ficava no mesmo hotel, você conversava o dia inteiro com os jogadores, você participava do treinamento do lado do gramado, terminava o treino, você falava com quem quisesse. A verdade é que a proximidade era muito grande e havia uma certa amizade e uma certa cumplicidade. Hoje você vê umas frescuras aí, o jogador, quando é criticado, ele fica nervosinho. Na época você já resolvia tudo na hora, no dia seguinte estava tudo bem, ou logo após ia tomar um café, tomar uma cerveja, e vamos que vamos. Nunca frequentei casa de jogadores, eles nunca frequentaram a minha. Então era uma coisa bem profissional mesmo. Nós éramos amigos, porque convivíamos direto, mas éramos amigos profissionais, entendeu? O período vivido e retratado com saudade por Regiane Ritter e Luiz Carlos Quartarolo compreende os anos 80 até meados da década de 90. Não havia assessor de imprensa, nem dia marcado para dar entrevista. Era tudo aberto. Todo dia era dia de atender os jornalistas. O relacionamento era diário e muito estreito com os repórteres, né? Tinha uma entrevista todos os dias, então tinha que atender alguém sempre todos os dias. Naquela época não tinha negócio de... Cada um pegava saía do vestiário, ia pegando. Era muito livre, sabe? Você saía do treino, da linha de fora do treino, você já estava dando entrevista, às vezes as pessoas sequer te perguntavam, você quer falar? Não quer falar. Já tinha pergunta e o suor escorrendo às vezes e já tinha que dar a resposta. Existia uma aproximação muito maior, um respeito muito maior, não se especulava tanto, as fofocas inexistiam, existia um trabalho muito mais sério, um trabalho muito mais voltado para a notícia em si, onde era abordado tanto um lado, quando havia uma divergência, quanto o outro. Quem mais perdeu com isso foram vocês, porque hoje em dia é tudo muito restrito, nada pode, então isso prejudicou talvez mais o trabalho de vocês. A liberdade da época chegava ao ponto dos jornalistas entrarem no vestiário e entrevistarem os jogadores na saída do chuveiro,
muitas vezes pelados. Quantas vezes a Regiane Ritter entrou dentro do vestiário, às vezes fumando, virava para o lado e quantas vezes a gente tinha que se esconder porque tinha alguns repórteres que era feminino que estava lá dentro do vestiário. Jogaram um sapato no Cilinho, quase acertou a minha, ele. Eu falei, e aí, Cilinho? Ele falou, e aí, ó, vamos para o vestiário. Eu falei, eu não entro. Como não entra? Eu falei, eu espero. Normalmente eu espero os homens entrarem, quando eles estão mais ou menos vestidos, eu entro. Aí ele falou, não senhora, você é profissionalíssima, você é muito querida aqui, muito respeitada aqui, lá vamos nós. Me pegou pela mão e eu fui pro vestiário. E eu dei de cara sozinha com mais de 20 homens nus, tudo pelado. E era jogador que corria para todo lado, punha a mão na frente, virava de costas, esquecia, punha a mão atrás, fazia ai! E punha a mão na cabeça, tirava da onde deveria cobrir. Foi ridículo. E eu com cara de paisagem, né? Era assim a época romântica do nosso futebol. Tempos que não voltam mais, mas quem os viveu sente saudade. Era muito próximo do jogador com a imprensa. Amigo, né? Saía pra noite, saía pro vagão, saía pra noitada. Outro dia não saía nada no jornal, nunca vi. E chegava no jogo era arreio, cara. Tinha conversa. Então ninguém podia falar nada. Falar o quê? O cara tava bebendo lá, mas fez 4 montes. Vai falar o quê do cara? Deixa ele beber. Quanto mais beber, melhor. Agora vamos mostrar quando essa relação passou a ser mais distante e as implicações que esse modelo adotado atualmente, inspirado lá na Europa, podem trazer para a nossa realidade. Acompanhe. A liberdade total que a imprensa tinha de entrevistar a qualquer um a hora que bem entendesse, inclusive na saída do banho, começou a mudar na época da cogestão Palmeiras-Parmalat. Mais precisamente no ano de 1997, com Luiz Felipe Scolari como treinador e a Cas Felleger como assessor de imprensa. Assessoria de imprensa full time, o dia inteiro, profissionalmente. Aí sim foi comigo no Palmeiras, contratado pela Parmalat. E aí a gente instituiu o banner, era só a marca esportiva, era Reebok, a Parmalat e o símbolo do Palmeiras. Fechei a porta do vestiário, criei uma sala para entrevista coletiva, uma saída dos atletas, onde não tinha os conselheiros, só estavam os jornalistas esperando a saída dos atletas para poder fazer a entrevista. Não tinha sistema de som, como é hoje, sala de imprensa moderna e tal. Tinha o banner, a cadeira, o Filipão sentado ali e eu levava os jornalistas. Primeiro o técnico, até que o jogador estava no banho, e aí eu falava assim, você vai para a coletiva. Fez o gol da vitória, fez assim, é algo realmente muito importante, que é o personagem no jogo. Eu ouvindo os repórteres, eu já levava para a coletiva. Os demais saíam pela jornalista. Mudanças que na época causaram muita polêmica e muitas reclamações dos jornalistas que cobriam o dia a dia do Palmeiras. A reclamação maior era o seguinte, era no treino. No jogo não, porque no jogo era isso, não tem muito aqui. No treino. Reclamavam porque eles queriam essa liberdade de poder entrevistar a hora que quisesse, quem quisesse. Não era tão rígido assim, hoje só vai falar esse, não vai falar os demais. Tinha uma certa, não liberdade, mas era organizado. Logo, as mudanças chegaram a todos os clubes, que adotaram o mesmo modelo do Palmeiras. Mas, com o passar do tempo, os jornalistas foram perdendo o poder de escolha e as assessorias de imprensa passaram a impor o entrevistado de cada dia. Ao mesmo tempo, as exclusivas foram ficando cada vez mais difíceis. Em 2017, as restrições aumentaram. Santos e São Paulo agora só abrem seus centros de treinamento uma vez por semana. O Palmeiras, muitas vezes, também faz sua atividade fechada e sem entrevista coletiva. Só o Corinthians, entre os grandes paulistas, continua um pouco mais aberto. A tendência, pelo que parece, é fazer aqui no Brasil o mesmo que se faz na Europa. Uma vez por semana só, que tem a coletiva, é raro o jogador falar, sempre é o técnico que fala. E o acesso dos jornalistas é muito restrito. As pessoas aqui, elas estão acostumadas com isso. A cultura daqui é assim. É muito tranquilo. Acho que quando eu conto como era no Brasil, as pessoas acham até graça. O clube passa alguma informação oficial, tem essa coletiva uma vez por semana,
E o jornalista não pode nem entrar com câmera lá. Se você trabalha numa televisão, é o próprio clube que passa essa imagem para a televisão. O fluxo é muito diferente. Se você acessa a página do Manchester United ou de qualquer outro clube grande, no The Guardian, ou na BBC, ou no The Telegraph, que são os jornais mais conceituados, os veículos mais conceituados, né? Porque a BBC, no caso, é TV também. Você não vê a quantidade de matérias que você via no Brasil. Se a justificativa para restringir o trabalho da imprensa vem da Europa, vem de lá também o exemplo do risco que correm os clubes brasileiros ao adotar esse modelo. Fechar demais também pode se transformar num problema. Eu sinto que há uma barreira muito grande e que o jornalista não consegue passar. E aí isso acaba gerando o quê? Muita especulação. E a continuar assim, vai acabar provocando o que acontece na Inglaterra, o surgimento dos paparazzis, cara. E é muito ruim, cara. Na Turquia, quando o Alex jogou no Fenerbahçe durante 8 anos, eu fui algumas vezes para lá, era um absurdo. A ponto de um jornal, quando o Alex foi campeão da Liga Turca, foi artilheiro, o grande capitão, o líder, um jornal alugou um apartamento vizinho, na torre próxima dele, para fotografar um dia do Alex em casa. E a pior coisa que existe é repórter sem pauta fixa, né? Ele vai buscar outra pauta. E daí vai mexer em mais coisas. O jornalista fica sempre inquieto, né? Ele sempre quer uma notícia. Enquanto ele não acha, ele não sossega. Então, se ele sente uma notícia que isso pode dar uma grande reportagem, ele vai atrás. E isso pode fazer com que coisas que estavam guardadas venham à tona, né? A imprensa, ela é fiscalizadora, né? Ela não é parte do sistema. Ela é fiscalizadora daquele ambiente. No jornalismo esportivo, fiscalizar os atores que a gente está trabalhando. Então, os clubes de futebol, as entidades desportivas e como tem espaço para isso. É um ambiente que é muito propício para a corrupção, né? E que movimenta milhões. E nessa última parte de reportagem, nós vamos analisar aí como essa nova postura dos clubes acaba afetando até o marketing das próprias equipes. O mercado do futebol brasileiro movimenta muito dinheiro. Para se ter uma ideia, em 2016, os clubes faturaram 5 bilhões de reais, entre direitos de televisão, patrocínios, bilheterias e programas de sócios torcedores. A discussão sobre o futuro da relação entre a imprensa e os clubes tem a ver com uma parcela importante desses valores. Quanto mais exposição na mídia, mais retorno terão os investidores. O cara que patrocina, a empresa que patrocina, o sponsor, ele quer ver sua marca bem vendida. As empresas que patrocinam o futebol são as responsáveis por dar condições aos clubes de pagar salários milionários a treinadores e jogadores. Um espaço na camisa de um grande time do futebol brasileiro custa caro, mas não é o uniforme que traz o maior retorno aos investidores, e sim o backdrop, aquele banner que fica atrás do jogador na hora da entrevista. É maior o backdrop do que a própria camisa, principalmente porque você tem ele ali estático, né? Por muito tempo a camisa, você está muito tempo rodando, correndo, enfim, mas a melhor propriedade é o backdrop. É a propriedade do clube que tem mais retorno. Independente de treino ou jogo, né, a gente tem aí uma série de programas na TV, internet, enfim, vários meios que cobrem o dia a dia do clube. Então, seja no treino, seja no jogo. E como talvez a parte que mais chama atenção são as entrevistas, que é onde você consegue tirar alguma coisa diferente do jogo, né, diferente do que aconteceu dentro das 4 linhas, onde de fato as marcas acabam tendo um retorno maior. O backdrop dá ao clube também a possibilidade de ter mais empresas o apoiando, porque permite a exposição de marcas que não precisam estar necessariamente na camisa de jogo. Nos mercados mais desenvolvidos, você tem um monte de clubes que tem um patrocinador na camisa e tem 90, 100, 150 patrocinadores. E do ponto de vista financeiro, é muito mais saudável você ter, de repente, 100 parceiros te dando 500 mil, 1 milhão por ano, do que dois que te deem tudo isso. As oportunidades estão aí, acho que o mercado brasileiro ainda sente um pouco de dificuldade de entender o quanto esses outros ativos além da camisa de jogo podem entregar para um clube e para o patrocinador principalmente. Isso significa que o modelo que vem sendo adotado de reduzir o acesso da imprensa ao centro de treinamento e o número de entrevistas coletivas naturalmente vai diminuir a exposição das marcas das empresas, fato que pode afastá-las do futebol ou levá-las a cortar parte dos investimentos.
já que o retorno de mídia será consequentemente menor. Claro que assim, a gente enxerga que uma entrevista é uma propriedade de marketing, sim. Para o clube, vou ser sincero, quanto mais aparecer a marca com qualidade, melhor. O conteúdo, para nós, assim, é uma ponte, é uma ligação direta do clube, da marca do clube, dos patrocinadores, com o nosso torcedor. Então, você manter essa chama acesa é sempre bom. Apesar do mercado ser aquele que define quanto um clube poderá investir em contratações e salários para a temporada, nem sempre o futebol respeita o que ele diz. Muito pelo contrário. E o marketing, por sua vez, não tem coragem de intervir nas decisões do futebol. Jamais colocou o marketing à frente do futebol. A gente entende que o futebol vem em primeiro lugar. Então, assim, se um dia não vai ter entrevista, existe uma razão. E a gente entende essa razão. Então, assim, o marketing nunca força uma situação. É claro que o melhor dos mundos é estar tudo bem e ter as entrevistas. Não é, no entanto, o que tem acontecido no próprio Santos. Entrevistas coletivas agora só rolam uma vez por semana. Nos outros dias, o clube produz material por seus veículos oficiais e oferece à imprensa, que nem sempre o utiliza, exatamente porque uma coisa não substitui a outra, como explica André Stepan, gerente de comunicação do Corinthians, responsável pelo conteúdo das redes sociais e da TV oficial do clube. Deixar de atender a imprensa eu acho que não é uma opção. Cara, eu acho que assim, a produção de conteúdo feito pelo clube, ela até hoje tem um limite. Eu não sei se algum dia a gente vai conseguir extrapolar esse limite. Então tem o limite da crítica. É muito complicado eu criticar um jogador. O jogador é patrimônio do clube, a imprensa pode fazer isso abertamente. O torcedor gosta de ver na má fase ou na boa fase o que de fato, putz, tal jogador está jogando mal, etc. Isso eu não posso falar. Para continuar com uma relação de transparência, a imprensa é o canal que eu tenho com o meu torcedor, né? Além dos canais do clube, mas o meu torcedor consome a marca também muito pela imprensa. E vai ser muito difícil uma coisa substituir a outra. Acho que talvez se complementem. Com todos os argumentos expostos, o melhor caminho a ser adotado é o do bom senso. Não precisa ser totalmente aberto quanto antigamente, quando os jogadores davam entrevistas pelados logo após o banho dentro do vestiário. Tampouco tão fechado com as exageradas restrições de agora. Com a palavra, Dorival Júnior, que já viveu os dois momentos. Quando era conhecido apenas por Júnior, na época de jogador. E agora, como técnico do São Paulo, clube que também só tem atendido a imprensa e aberto o CT da Barra Funda uma vez por semana. Tanto para nós profissionais, ficou um pouquinho mais difícil, para vocês também, eu sinto isso. É uma dificuldade grande. Eu vejo que o ideal seria que caminhássemos, né, para um equilíbrio em todo esse aspecto, que todos nós, eu estou falando, fôssemos um pouco mais respeitados nas nossas funções, né, e que, acima de tudo, as verdades prevalecessem. Eu vejo muito por esse lado. Pois é, meninos, mudou muito, né, o relacionamento entre os jogadores e os jornalistas nesses últimos 30, 40 anos. Sim, com o repórter até peguei essa fase ainda mais romântica, da proximidade, de você entrevistar quem você queria, a hora que você queria, saindo do treinamento. Nós tínhamos matérias diferentes em todos os programas de esporte. Concordo que carecia de um pouquinho de organização, só que passaram do ponto, né? Essa organização virou uma blindagem que criou um distanciamento absurdo entre imprensa e atleta, o que eu não acho tão saudável assim. Celso, na minha opinião, eu acho que começou tudo quando a publicidade foi para as camisas. Por quê? Porque o jogador passou a jogar em função também de quem anunciava na camisa. Patrocinador. Do patrocinador. E o patrocinador é aquela coisa, ele quer retorno. E esse retorno tem que ser dado de uma forma ou de outra. Por exemplo, eu me lembro bem que na camisa do Corinthians, logo de cara, o primeiro grande patrocinador foi a Calunga. Hoje a Calunga é uma potência, né, que vende material, tal, esporte, essa coisa toda, material de escritório. Mas naquela época ninguém sabia o que era. E aquilo deu uma projeção assim, nacional, até internacional, porque o Corinthians passou a jogar também Libertadores, tudo com aquela camisa Calunga. Né? E foi isso que começou a dar essa mexida, porque tinha que organizar. Então, foi tudo organizado em função desse dinheiro que começou a entrar.
né? Aí depois as televisões também colocaram o esporte na grade, na grade de programação, isso também requeria um certo critério, e assim foi. Mas que hoje ficou chato, ficou, né? Porque todo mundo dá aquilo que a quer mesma mostrar, notícia. a mesma notícia, e quando a gente dá bastidor, a gente leva pau, né? Aí o cara quer saber de onde veio, o que aconteceu, quem passou, quem falou, aí vira uma coisa chata. Então, o que está acontecendo é isso. Mas o próprio sistema alimenta a especulação. Mas tem que ver tem que se repensar um pouco esse tipo de relacionamento. Bom, pessoal, o nosso Gazeta Esportiva de hoje está terminando. A gente deseja para vocês um Feliz Natal. Amanhã estaremos de volta ao vivo, aqui a partir das 6 da tarde. Feliz Natal, Celso. Feliz Natal, Michele. Chico. Valeu. Obrigado, Feliz Natal para todos vocês, gente. Feliz Natal para você em casa. Tchau. Feliz Natal.